Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez junto com vocês nessa quarta-feira e inicio, como todas as quartas, prestando minhas sinceras homenagens a todas as vítimas da doença Covid-19 e a todos os meus, todos os seus familiares enlutados, os meus sinceros sentimentos. Posto isso, trazemos hoje um tema chamado responsabilidade social. Esse tema vem por indicação de um amigo nosso chamado Fábio. Agradecemos ao Fábio a sugestão do tema dessa noite, que vai ser tratado dentro de encontros de reflexão. Pertinência do tema. Por que esse tema é pertinente? A pandemia, a qual estamos vivenciando e já estamos, graças à misericórdia de Deus, em vias de finalização por conta do sucesso da imunização e das medidas protetivas que todas as pessoas de bom senso ainda mantêm, como utilização de máscaras, distanciamento social e a utilização de elementos higienizadores, como álcool gel, vemos a cada dia um número menor de infectados e de pessoas desencarnando vítimas dessa doença. Então, assim, essa pandemia que estamos vivendo em vias de resolução tem como uma das características humanas a busca ou a determinação de um determinado sentido ou propósito para a chegada dela, o acontecimento dela. O espiritualismo ou doutrinas que creem na sobrevivência da alma entendem cada evento que acontece no individual e no coletivo como oportunidades de aprendizado, de crescimento, através do exercício das nossas qualidades, das nossas competências, para que, vencendo essas dificuldades ou provações, nós possamos nos tornar a cada dia pessoas melhores. Essa pandemia, nesse sentido de busca por um sentido ou um propósito, ela teria como propósito o aprimoramento e a evolução, uma espécie de correção de rumo, correção de cursos para a nossa humanidade, principalmente a humanidade ocidental, que se perdeu e se desviou no caminho das últimas décadas. Nós enxergamos como uma grande família, um papel mais participativo da comunidade, uma atitude mais altruísta ao lugar do egoísmo vigente, dessa sociedade de consumo, de vaidade. A pandemia teria, então, como propósito tentar fazer com que a gente revisse as nossas prioridades. E o tema responsabilidade social, ele diz respeito exclusivamente a exatamente essa necessidade de encontrar um propósito para esse 1 ano e meio que vimos passando por essas dificuldades. Venho trazer para vocês aqui, para o início do nosso bate-papo e reflexão, e solicito a atenção de você, espectador, o conceito que a gente encontra como o conceito mais comum do termo responsabilidade social. Então, responsabilidade social seria um modo de pensar e de agir de forma ética nas relações que tenham como objetivo principal contribuir para uma sociedade, um coletivo mais justo. Olha que interessante, então. A responsabilidade social diz respeito a uma visão de coletividade. E aí eu trago um outro termo correlato, um termo parecido, o termo humanidade. O termo humanidade, no contexto desse encontro e desse tema de responsabilidade social, ele diz respeito à ideia de que todos nós somos uma única e grande família, sem divisão de cor, de credo, de gênero, de condição cultural ou econômica. Nesse sentido, a responsabilidade social, ela tem uma relação muito grande com essa definição de humanidade apresentada. Por quê?
Porque, ao contrário da cultura vigente antes da pandemia, que pregava um individualismo, um egoísmo que gera um vazio e, por derivação, uma insatisfação pessoal, que essa sociedade de consumo pregava que deveria ser preenchido através da aquisição de objetos, sejam eles bens materiais ou sejam eles pessoas que eram objetificadas. Percebam bem, lidar com pessoas como sendo objetos, não como seres humanos, com sentimentos, com a complexidade que cada um de nós tem. Então, o meu tema de hoje, que é responsabilidade social, ele se integra ao termo humanidade, no sentido de fazer com que cada um de nós, a partir da pandemia, se enxergue como alguém que faz parte de uma grande coletividade, de uma grande comunidade, que só através da superação do nosso egoísmo natural, através do altruísmo, através de um compartilhar sadio, através da fraternidade, ou seja, nos tratarmos como irmãos, através da caridade, que é a doação de si para o outro, não a doação de coisas, que a gente vai conseguir, de alguma forma, retomar ao rumo perdido e dar um sentido e um propósito para essa pandemia. Porque senão, sabe qual é o risco? A gente passar esse 1 ano e meio, 2 anos de pandemia e voltar a exatamente o ponto de partida antes dela começar. E o que a gente já aprendeu com a teologia espiritualista ou a teologia espírita? Nós, como indivíduos ou como coletividade, é quem atraímos para nós provas ou dificuldades para que essas provas e dificuldades venham nos ensinar exatamente a maravilhosa lição que precisamos. E se nós atraímos essa dificuldade, essa prova, essa lição, é porque a gente já tinha e já tem condição de superar e ainda por cima extrair a lição que ela vem trazer, incorporando isso como um hábito de evolução e crescimento, nos transformando em seres humanos a cada dia melhores. Então, cabe a nós ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, coração para sentir, especialmente uma mente aberta para refletir e atribuir um sentido positivo para isso que foi tão doloroso quanto essa pandemia, algo de positivo e de crescimento para o individual, mas dentro do termo responsabilidade social, inserido na coletividade. Maurício, está abstrato. Fala de forma prática. De forma prática. Como a minha consciência me permite dormir gostoso, confortável, embaixo do meu edredom da loja Evolução, com a barriga cheia, depois de ter tomado uma sopinha de mandioquinha quente, sabendo que tem um irmão meu dormindo embaixo da marquise lá do Mercadão, com frio e com fome. Não é possível. Responsabilidade social é nos vermos e nos entendermos como uma só família. E, de alguma forma, esse incômodo que a minha consciência me impõe, através dessa cobrança, me faça tirar o bumbum na cadeira e ter uma ação no sentido de olhar para esse próximo, que, na verdade, é um irmão meu. Poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão de sangue, poderia ser um filho meu, mas, na verdade, ele é um irmão espiritual meu. Ele é alguém que faz parte dessa grande família social da qual nós estamos inseridos. Então, é necessário, mais do que um discurso,
mais do que uma sensibilização, a atitude, a responsabilidade social está baseada em quê? Na aplicação de valores que venham a contribuir para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde a compaixão possa reinar. E o que é compaixão? Compaixão é o tema da nossa próxima palestra semana que vem. Mas para adiantar, o termo compaixão diz respeito a eu desejar que o meu irmão não sofra. Esse é o sentido. Me colocar no lugar dele, através de um processo que nós chamamos de empatia. Enquanto tiver uma criança desamparada e sofrendo maus tratos em casa, uma parte de mim também vai estar sofrendo e vai ter dor. Isso é responsabilidade social, isso é humanidade, isso é se sentir parte, isso é a evolução que a gente precisa. Enquanto a sociedade tenta tirar de nós a sensibilidade para que a gente viva uma espécie de conforto, que na verdade é uma anestesia à dor do outro, ao sofrimento do coletivo, à desigualdade do distanciamento financeiro, cultural, social que todos nós temos, é a gente se colocar mais próximo a esse irmão que Jesus traz na vida da gente, para que a gente possa ir lá e não estender a mão, mas abraçar simbolicamente. O termo humanidade evoca em cada um de nós o conceito de responsabilidade social, de agir de forma ética, de não querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente, que a gente não quer para as pessoas que a gente ama, que a gente não quer para o nosso filho, para o nosso irmão, para o nosso primo, para o nosso melhor amigo, para a gente mesmo. Isso é responsabilidade social, isso é ética. E isso não é uma invenção nossa. Isso é bem velho, e nós vamos chegar lá. Eu já disse aqui, se a gente, por um lado, tem no nosso cérebro um lado primitivo, um lado sombra, que é um instinto de sobrevivência, que é responsável pelo nosso egoísmo, por olhar para o nosso umbigo, para ver se a nossa barriga está com fome, e se tiver com a barriga cheia, azar os outros. Se isso existe dentro da gente, também existe um lado luz, também existe um lado evoluído, e também existe uma base física e fisiológica. A neurologia mapeou no nosso cérebro também, além de uma área responsável pelo egoísmo, uma área responsável pelo altruísmo, que sente compaixão, que sente dó, que sente o desejo de aliviar a dor, o sofrimento do nosso próximo. Então não existe desculpa que venha a convencer cada um de nós a fechar os olhos para a responsabilidade social que cada um de nós, seres privilegiados, temos de estender a mão para o outro. Seja no pequeno gesto de oferecer esses itens da cesta básica, como seja num gesto de fazer uma oração para um irmão necessitado, como seja um gesto de ouvir uma pessoa em angústia. Afinal, hoje, um dos grandes males que estamos vivendo na nossa sociedade é um esgotamento do nosso sistema nervoso por conta do cansaço e dessa preocupação que tem sido tão longa, onde todas as pessoas precisam muito serem acolhidas. E se você tem um mínimo de recurso emocional, se você tem um pouquinho de espiritualidade, se você tem aí um tantinho de amor no coração e de fé, não lhe custa nada ligar ou atender a ligação de um irmão necessitado para ouvir um desabafo dele, um choro, um tô cansado, e oferecer uma palavra de força, uma palavra de alento e uma luz. E que luz é essa? A apresentação do Evangelho de Jesus. Falando da psicologia do desenvolvimento humano, a gente nasce nessa encarnação como uma folha em branco. A ética,
a compaixão, a humanidade, essa atitude de responsabilidade social, são coisas que a gente aprende. Ninguém nasce sabendo. Mas a gente aprende aonde? A gente aprende, em primeiro lugar, na família da gente. A psicologia do desenvolvimento dá o nome de socialização primária a tudo aquilo que a gente aprende dentro de casa. Com a mãe, com o pai, com o irmão, avô, avó. E a psicologia do desenvolvimento dá o nome de socialização secundária, que é a continuidade do aprendizado em tudo aquilo que a gente absorve de cultura fora de casa. Professores, amigos, todo mundo que passa na nossa vida fora da socialização primária, que é a nossa família. A família é o primeiro e fundamental e principal lugar de aprendizado da humanidade, da responsabilidade social. A família é a base de tudo. E não importa qual é a configuração da família contemporânea, da família de hoje. Se são 2 pais masculinos, se são 2 mães femininos, se são pais separados, se é só uma mãe solteira, se é só um pai solteiro, se é criado pelos avós, pelas tias, não importa. Importa que família é a base, a estrutura, que vai cumprir um papel psíquico-emocional e vai dar para esse ser humano, esse indivíduo, as primeiras noções que podem direcionar e colocar ele no sentido da evolução para o bem, fazendo com que essa encarnação seja uma encarnação de sucesso, que vale a pena, que seja comprometida com o bem, com a atitude de amor, de crescimento e de evolução. Família é a principal instituição da nossa sociedade. É na família que se forma o caráter, a personalidade, a ética, a humanidade e até a responsabilidade social. Então, vejam bem, não importa como é a família, é importante que a família é fundamental e importante na constituição do sujeito. Mas como o velho ditado está cansado de dizer, a gente ensina muito por exemplo e pouco por aquilo que sai da nossa boca, pelas palavras. Para que essa família seja uma formadora de responsabilidade social e de humanidade, é necessário que essa família cultive ou pratique esses valores. A importância fundamental da família na constituição do sujeito é dar bons exemplos. É através do exemplo que o sujeito se constitui. Eu estou cansado de ouvir. Eu sou um sujeito muito trabalhador, porque eu fui criado pelo meu avô, que era motorista de caminhão. Muito trabalhador. Eu sou uma pessoa muito honesta, porque minha mãe fazia questão de não ficar devendo nem um centavo. Eu sou uma pessoa muito respeitosa, porque a minha mãe nunca destratou ninguém. Percebam a importância do exemplo. Pessoas que, de alguma forma, que passaram pela nossa vida, deixaram como legado valores morais que constituem aquilo que a gente chama de humanidade e que, inserido nesse grupo, nós chamamos de responsabilidade social, que é uma participação efetiva e ética, mas ela só é possível através de valores. Para falar sobre isso, caberia mais uma palestra de 2 horas pelo mínimo, pelo menos. E eu não vou falar sobre isso, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu vou seguir falando disso. A importância da família na construção da responsabilidade social, a importância da família na constituição da humanidade de cada pessoa, está na capacidade de transmitir os valores morais que eu hoje, infelizmente, vejo que estão muito fora de moda. Mas que valores são esses? Primeiro valor, honestidade. Uma família que cultiva honestidade, que ensina a honestidade para os seus filhos, é uma família que está formando um sujeito com responsabilidade social. Poxa vida, mas o governo é corrupto. O governo é simplesmente a representação da maioria dos votos que colocou aquelas pessoas nessa posição de mando.
Então, se será momento de reflexão que a maioria das pessoas cultiva o valor moral da honestidade para poder eleger pessoas que não vão desviar dinheiro que deveria ir para a saúde, para salvar vidas, para outras áreas da administração pública. Percebam? Não estou aqui para defender um partido ou outro. Estou simplesmente para levantar a reflexão de que, Maurício, que dia que vamos ter políticos mais honestos? Nós vamos ter políticos mais honestos quando nós exercitarmos mais a honestidade a ponto de enxergarmos a honestidade nos nossos representantes e votarmos neles e eles também exercitarem a honestidade tal qual quem os elegeu. Outro valor, tolerância. O que é tolerância? É a aceitação de que cada pessoa é um indivíduo e ninguém dá aquilo que não tem. Será que na sua família ou você exercita a tolerância? Porque se você não exercita, você não é modelo para quem está perto de você. E aí como é que você vai desenvolver a responsabilidade social em você e nas pessoas que estão perto? Compaixão, o desejo de, através de uma ação sua, tentar aliviar o sofrimento de uma outra pessoa. E a sociedade contemporânea, essa sociedade de consumo, ela tenta anestesiar você a dor alheia. Vivemos um momento onde temos um número absurdo de mortes e de pessoas com sequela devido à doença Covid-19. De tanto que isso foi martelado na mídia, de uma forma que eu considero não compassiva, ou que tenha compaixão, nós hoje não nos solidarizamos com essas vítimas, nem com as famílias das pessoas que perderam entes queridos por conta da Covid. São simples números. E ou a gente exercita a compaixão, ou a gente se torna alguém bruto, insensível à dor alheia e à dor do outro. Percebam? Será que a gente está exercitando esses valores? Então, a palestra de hoje, ela não é um julgamento, ela é uma reflexão a respeito da responsabilidade social, que vem do cultivo de valores de cada um de nós, para que a gente, cultivando esses valores, possa aplicar eles na nossa vida de forma ética, causando um bem coletivo. Agora, imagina eu, burlando a honestidade de um jeitinho ou de outro, recebendo um seguro-desemprego lá, sem estar estando empregado em outro lugar não registrado, recebendo uma bolsa de ajuda do governo, sem estar precisando, mentindo na minha declaração ali de bens, não devolvendo um troco que foi dado errado, dando uma enrolada. Esse tipo de atitude é uma atitude de responsabilidade social? Ah, mas Maurício, eles não administram bem o dinheiro dos meus impostos. Bom, quem é que tem que dar o exemplo? Eu. O que está acontecendo para a minha evolução. Eu sou responsável pelos meus atos. O outro é responsável pelos atos dele. As consequências da minha honestidade ou desonestidade vão vir para mim, não para quem é desonesto. Percebam, cada um é responsável por si mesmo. E a gente pode arrumar desculpa, ou a gente pode refletir através dos nossos atos e valores. Igualdade. Que princípio é esse? Que valor é esse? Que ética é essa? É tratar todo mundo igual. Mas o que é isso, Maurício? Ah, quer dizer o seguinte, quando eu cumprimento o gerente do banco, eu trato ele com uma educação tremenda. Mas quando eu vou tratar o empacotador do supermercado, eu nem cumprimento ele, nem dou bom dia, nem agradeço o fato dele ter empacotado as minhas compras. Isso é o exercício da igualdade, é tratar todo mundo como sendo igual, como sendo um ser humano, um irmão como eu. Compreensão é aceitação da humanidade do outro. Aquela pessoa me magoou não porque ela quis, porque ela é humana, porque ela erra. Eu compreendo e aceito a humanidade do outro, da mesma forma que eu queria que compreendesse e aceitasse a minha humanidade. Será que eu sou compreensivo? Estou exercitando esse valor? Disciplina. Nossa, que valor é esse, Maurício? É o valor que a gente faz coisas mesmo sem ter vontade, faz por simples obrigação. Eu estou tendo disciplina?
Se eu estou tendo disciplina, eu estou ensinando os meus filhos, quem está próximo a mim, disciplina também. Mas se eu não tenho disciplina, eu não estou evoluindo e ainda por cima não estou tendo a responsabilidade social por estar cumprindo com os meus deveres dentro da construção daquilo que a gente entende como coletividade. Percebam o quanto que os valores morais cultivados de forma individual são constituintes de um processo evolutivo que vem da gente, fazendo cada um de nós um pouco melhor, para que o coletivo seja um pouco melhor. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque veio uma pandemia há 1 ano e meio atrás, chacoalhar o mundo, virar tudo de ponta cabeça para que a gente acorde. Ou a gente melhora, ou a gente atrai outra igual ou outra coisa pior. Então, eu quero aprender pelo amor, não pela dor. Por isso que eu estou aqui, conversando com vocês. E o ouvido mais perto da minha boca não é o seu, é o meu. O que eu estou falando não é para você, é para mim. Você está me ouvindo. E se você quiser aproveitar, faça bom proveito. E aí a gente tem outros valores morais, como a paciência, a gratidão, respeito, responsabilidade, harmonia. Olha que valor interessante. Tem casa, tem família que vive num quebra-pau constante. Horrível, parece luta de boxe. Harmonia, viver em paz. É possível em paz? Desde que a gente queira. É um exercício de desenvolvimento pessoal. Ambição. Nossa, ambição é um valor? É querer ser sempre melhor. É querer evoluir, é querer ser mais disciplinado, é querer ter mais saúde, é querer ter mais amigos. Ambição é querer mais da vida. Ganância, aí é querer mais dinheiro, mais objetos e querer tudo para si. Ganância é egoísmo. Ambição é evolutivo, positivo. Altruísmo, pensar mais no outro do que em si mesmo. Confiança, acreditar no potencial do outro. Coragem, é a fé que eu tenho que o melhor vai acontecer. Modéstia ou humildade, entender que eu sou um grãozinho de areia perto desses mais de 7 bilhões de pessoas que estão nesse planeta, que é uma bolinha desse tamanho, perto de uma galáxia de mais de 200 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol. Perseverança, não desistir nunca. Solidariedade, ajudar o outro. Princípio da responsabilidade social. Autocontrole, é eu não colocar para fora tudo aquilo que eu sinto, é saber a hora certa de me colocar. Superação é tentar fazer sempre um pouquinho mais, é tentar ser sempre um pouquinho melhor do que eu mesmo, não competir com os outros, mas tentar me superar. Laboriosidade é ser um sujeito trabalhador. Generosidade é oferecer aquilo que eu tenho e um pouco daquilo que eu sou, porque objetos passam, mas me oferecer é uma coisa que não tem preço. Sinceridade é falar a verdade. Força é não desanimar. Empatia, me colocar no lugar do outro. Cortesia, tratar as pessoas com docilidade, com sorriso. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Colaboração, ajudar os outros. Não deixar que os outros façam tudo por mim. Percebam, eu listei aqui uma série enorme de valores. E todos esses valores são constituintes de um você melhor. E é esse você melhor que, se somando, vai constituir uma coletividade melhor. Então, quando nós falamos de responsabilidade social, de humanidade, nós estamos falando do quê? Estamos falando de o aproveitamento desse momento em especial que a gente vive na humanidade para olhar para cada um de nós numa atitude reflexiva, para tentar se esforçar em ser alguém melhor, diminuindo os nossos defeitos e exercitando as nossas qualidades. Ai, mas é tão difícil. Você falou aí umas 30 coisas. Na verdade, eu falei 32, tá? Poxa, como que eu faço para melhorar nessas 32? Melhor em uma, em 2, em 3. Vai melhorando devagarzinho. Você tem a vida inteira e as outras vidas para poder estar melhorando. O importante é desejar melhorar. O importante é entender que eu sou um ser evolutivo, que eu posso viver anestesiado numa sociedade de consumo, vivendo egoístico, ou eu posso ter responsabilidade social,
me enxergar como fruto da coletividade, ser uma pessoa mais humana, mais sensível, cultivar valores morais e aplicar esses valores na minha vida, para poder educar quem está próximo a mim e para poder me educar principalmente, porque o principal beneficiado da minha melhora sou eu mesmo, só que eu influencio quem está perto. Maurício, como que eu faço? É muito difícil. Aonde eu acho isso tudo? Ai, que pergunta. Todos esses valores que eu falei para vocês estão, num livro. Não sei se vocês já ouviram falar esse livro aqui, ó. O Evangelho. Olha que gozado. Valores cristãos. Valores descritos no Evangelho de Jesus. É só eu abrir o Evangelho, ler um pedaço, refletir sobre isso, ver se eu visto a carapuça e de que forma, lendo aquilo, eu posso me esforçar para ser um pouquinho melhor. Existe um capítulo em cada valor moral que eu citei aqui, constante lá naquele evangelho. Existe um capítulo lá que fala de respeito, um capítulo que fala de confiança, um capítulo que fala de solidariedade, um capítulo que fala de paciência, um capítulo que fala de compaixão, outro que fala de honestidade, outro que fala de respeito, tudo. Todos os valores estão descritos no Evangelho de Jesus. Esse espírito da mais alta estirpe encarnou aqui na Terra com a finalidade de trazer um exemplo para que a gente possa, seguindo aquilo que ele ensinou, falando e, através do exemplo que ele deu, dos atos, das atitudes, imitando ele, conseguir ser um eu cada vez melhor. Poxa, mas eu tenho que fazer um estudo do Evangelho? O Celso, no início, acabou de falar da prática do Evangelho no lar. E tem até vídeo para ensinar, tutorial para criança, jovem e adulto. Evangelho no lar. Eu pego o Evangelho, copo d'água, família em volta da mesa, posso começar do início e ir até o fim. Ou posso abrir um trecho de forma aleatória. Eu vou ler um pedaço. E depois de ler, eu vou abrir uma discussão, falando o que eu entendi. Perguntando para minha esposa o que ela entendeu, perguntando para o meu filho pequenininho, de acordo com o entendimento dele, com a idade dele, o que ele entendeu, tentando ensinar alguma coisa, tentando olhar para mim, através do autoconhecimento, se isso se encaixa na minha vida, se eu estou precisando melhorar naquilo que eu li, e de que forma que esse ensinamento de Jesus se aplica na minha vida, e eu chamo isso de reforma íntima. Então, autoconhecimento é eu olhar para mim e identificar os meus defeitos, identificar as qualidades que eu tenho que exercitar e melhorar. E reforma íntima, o que que é? É eu me esforçar em mudar as minhas atitudes, porque mudar as minhas atitudes contribui com aquilo que a gente chama de responsabilidade social. Qual é a tua responsabilidade social? É ser uma pessoa melhor, é ser um ser humano mais humano. Está faltando humanidade no ser humano. E é para isso que o chacoalhão vem, para que a gente acorde e coloque a nossa vida num prumo diferente. Se eu fizer uma vez por semana o Evangelho no Lar, eu já estou fazendo um estudo de autoconhecimento e reforma íntima que vai trabalhar uma vez por semana cada um desses valores em mim e pode trabalhar nas pessoas que estão à nossa volta ali, que estão participando e ouvindo. E vocês sabem que a gente nunca faz o Evangelho sozinho. Sempre tem pessoas de uma outra dimensão ouvindo, se beneficiando e também nos incentivando e nos ajudando para que a gente possa ter um sucesso e uma eficiência maior nesse processo de autoaperfeiçoamento. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram de estar aqui falando sobre esse tema. Espero que tenham aproveitado. Agradeço ao Fábio pela sugestão do tema. Semana que vem, pretendo falar sobre compaixão. Convido a todos para estarem aqui conosco. Desejo a cada um de vocês que me assistiu, especialmente saúde, e para a família de vocês, saúde.
Fiquem todos com Deus, até a próxima quarta-feira, e eu chamo o Celso aqui para o nosso encerramento. E não se esqueçam, se inscreva no nosso canal.